Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo Economia e Conjuntura. Hoje a gente vai falar sobre o Fed, Banco Central Americano, e os impactos da possível subida dos juros por lá, como que impacta aqui no Brasil. Antes disso, aquelas coisas de praxe, quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Quem já acompanha e quem está chegando pela primeira vez também deixa o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito no engajamento. E agradecer carinhosamente a todo mundo que contribui no nosso programa de Apoia-se e ajuda a manter esse canal aí firme e forte. E recomendar para você que não conhece, clicar aqui na descrição, conhecer o nosso programa de Apoia-se e nos ajudar a partir de R$6. É isso. Então hoje a gente vai falar de um tema que tem preocupado muito todo mundo nos últimos tempos, vocês devem ter ouvido falar, que é sobre a política monetária norte-americana e os impactos que uma possível subida da taxa de juros por lá pode ter na economia brasileira. Vamos lá! Recentemente, o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central, a autoridade monetária estadunidense, disse que deve iniciar um processo de reversão da política monetária para reduzir os estímulos monetários. Para quem não lembra, ou para quem também não sabe, eu estou falando aqui de algo que vem se desenvolvendo, principalmente da pandemia para cá, que diz respeito ao fato de que o Fed reduziu a meta da taxa de juros para um nível de 1 a 1,25% para 0 a 0,25%, indicando que eles não só seriam muito mais complacentes com a inflação, mas que até estimularia um pouco da inflação porque ela estava muito baixa no período anterior. Além disso, além dos juros, o Fed ele praticamente duplicou o seu balanço de dólar na economia norte-americana, que significa que ele aumentou muito a expansão da base monetária, emitindo aí cerca de 5 trilhões de dólares nesse período. E por que então ele fez isso? Porque o Fed ele passou a se comportar ou passou a dar suporte para a economia americana nesse período de crise, provendo liquidez tanto para conseguir retomar a produção quanto também o nível de emprego no país, assolado, como os demais, pela crise do novo coronavírus. O que rolou recentemente é que o Fed começou a ficar preocupado com o nível de inflação nos Estados Unidos, que agora está em 7,5%, e isso nada mais, nada menos que é o maior nível de inflação desde 1982. Mas não só a inflação está elevada, mas o Fed também disse que tudo bem por agora começar a subir os juros, porque ele está relativamente satisfeito com o ritmo da economia estadunidense, que é bom lembrar que cresceu 5,7%, uma taxa de crescimento que os Estados Unidos não vivenciavam desde 1984, e o desemprego também já voltou para um nível pré-pandemia, que já era bastante baixo, é bom lembrar, algo em torno de 3,9%. Um primeiro ponto aqui importante que tem sido pouco falado é que o anúncio do presidente do Fed diz que a inflação de hoje, que acomete a economia americana, não decorre de sobreaquecimento da economia. Vocês vão ver lá, os ortodoxos estão tudo ouriçado, falando que finalmente a vida real coube no manual de macroeconomia. O que eles dizem? Olha, a gente falou, expansão monetária e estímulo fiscal dão inflação. Então, nessa visão, a impressão e injeção de dinheiro teria jogado mais capital do que a economia poderia comportar, comprometendo com isso a possibilidade de se prosseguir com o mesmo ritmo de produção e crescimento, e aí só restaria aos empresários elevar os preços, tendo em vista a abundância tanto da demanda quanto da liquidez. Só que a causa principal da escalada inflacionária nos Estados Unidos se chama gargalos produtivos. E não só pela retomada da produção industrial frente às cadeias de suprimento global, que ainda estão muito desorganizadas, mas toda a logística dos transportes também no comércio internacional contribui para esse tipo de inflação. Um exemplo disso, vocês podem ver que são os atrasos que estão rolando nos dias de viagem dos navios entre os portos, por exemplo, de Dalian, na China, e de Antuérpia, na Bélgica, que passou de uma média de 68 dias, lá em dezembro de 2021, para 88 dias de viagem em janeiro de 2022. Portanto, há um problema de logística também no transporte dessas mercadorias.
Esse gargalo, né, por si só, já provoca várias pressões nos preços, porque isso impacta na dificuldade de aumentar a oferta de produtos no mercado por conta do comércio ficar ali, né, relativamente travado. Mas o cenário piora com as várias crises de escassez que também estão surgindo, mais especificamente a dos semicondutores, né, que são produtos que normalmente servem como chips, né, em componentes eletrônicos, e num mundo, né, cada vez mais tecnológico, ainda mais demanda por esse tipo de bens que passam por um processo de escassez. Então, tudo isso vem pressionando a inflação norte-americana. No caso, não é uma inflação de sobreaquecimento da demanda interna. Na verdade, é exatamente o contrário, né? A gente pode dizer que é o arrefecimento do ritmo econômico em decorrência da pandemia, né, em termos globais, e a forma desigual da recuperação da atividade entre os países é que está criando esses gargalos produtivos em que há uma volta da demanda, né, num nível semelhante ou até superior ao período pré-pandêmico, mais uma oferta produtiva que ainda se encontra baqueada pela pandemia. Ainda que o Fed esteja adotando uma postura, digamos, conservadora na sua política monetária, o suporte que ele deu nas frentes tanto monetária quanto fiscal tem sido um dos mais significativos do mundo. E aí basta comparar com o que foi no Brasil para a gente ter uma ideia. Além disso, a retração bem lenta e gradual destes estímulos monetários e fiscais não vai significar o término desses programas ou uma inflexão ou reversão do investimento estatal estadunidense. E aí é bizarro, porque no Brasil eles ficam apregoando essa agenda de que a gente tem que seguir uma política de contração de gastos e aumento dos juros muito acima do nível neutro, enquanto lá eles fazem bem ao contrário. Na verdade, isso, né, não tem nada de novo no fronte do que fazem as economias centrais e o que dizem essas mesmas economias que devem ser feitas nas economias periféricas. Aliás, é bom lembrar que essas políticas norte-americanas elas também não são de hoje ou da pandemia, porque na crise de 2008, que se demandou muito mais da política monetária do que da fiscal, os Estados Unidos já tinham adotado uma política de expansão monetária, basicamente imprimindo e comprando dívidas privadas no mercado interno, que ficou conhecido com o tal do quantitative easing. E agora, o que essa sinalização de elevação dos juros nos Estados Unidos podem significar para o Brasil é uma série de consequências, mas para responder a essa pergunta a gente tem que compreender e ter aqui de forma mais clara o que é a conjuntura econômica atual do país e também o que são as tendências históricas e estruturais que nos colocam numa posição subordinada e dependente na dinâmica internacional. Então, primeiro, nunca é demais lembrar, principalmente para quem está chegando no canal, que o Brasil ocupa uma posição periférica e dependente na economia capitalista. Essa posição, que é estrutural, portanto não é cíclica ou conjuntural, ela não afeta só o emprego ou a renda, mas também ou principalmente os fluxos de capitais entre as nações e também as preferências entre os agentes econômicos. Na organização monetária, vigora o que a gente chama de hierarquia de moedas. Essa forma de organização surgiu de um certo consenso de mercado em torno de uma moeda nacional que tem a faculdade de ser a moeda de trocas internacionais, que permite a maioria absoluta dos pagamentos comerciais entre países e as transferências de valor entre corporações, que é o dólar. Essa convenção, ela se fundamenta numa relação muito desigual de poder econômico, assim como da capacidade de cada uma das moedas nacionais de cumprir não só com as três funções básicas da moeda, a moeda como unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, mas também leva em consideração o peso e a relevância da economia emissora e a sua, vamos dizer, relativa integração comercial e financeira com o resto do mundo, em que as economias centrais sempre estão numa posição melhor que as periféricas
e também leva em consideração o poder político do país no cenário internacional. Então, além das 3 funções da moeda, se adicionam essa 4ª e 5ª. A literatura heterodoxa de economia indica que as moedas domésticas que conseguem performar essas finalidades e influências no âmbito internacional vão ser consideradas as moedas centrais, enquanto que aquelas que só conseguem uma ou às vezes até nenhuma dessas outras utilidades vão ser as moedas periféricas, como está inclusive nessa imagem que vocês estão vendo aqui. A volatilidade que é inerente às moedas, então classificadas aqui como periféricas, que é derivada, portanto, do modo de organização do sistema monetário internacional e da respectiva posição e forma de integração financeira e inserção internacional desses países, é, digamos, o que fundamenta e cria a diferenciação entre a política monetária periférica e a política monetária que pode se desenvolver nas nações de capitalismo central. Ambiente macroeconômico incerto, potencializado pela livre mobilidade de capitais, que é super defendido pelo fenômeno da globalização, por exemplo, faz com que os países periféricos, como o Brasil, tenham que se ater em construir instrumentos e políticas de salvaguarda contra essa volatilidade da moeda, o que está cada vez menor em termos de política econômica. Então, os países periféricos têm esse desafio na política econômica, que é salvaguardar a volatilidade da moeda. Essas entradas de capital são predominantemente compostas nos países periféricos por investimentos especulativos, que visam retorno rápido, possuem uma natureza volátil, então, sendo assim, são muito frágeis a qualquer deterioração das condições macroeconômicas. E, inclusive, a própria ampliação da globalização financeira e comercial, que eleva muito o volume padrão de fluxos comerciais para essas economias, produziu, vamos dizer, uma nova forma de relação entre o que a gente conhece como centro e periferia. E esses fluxos entrantes de capitais, que à primeira vista podem parecer muito benéficos, na verdade eles exacerbam a dinâmica volátil de uma moeda doméstica, como é o caso nosso do real. Um exemplo disso foi a enorme fuga de capitais dos países subdesenvolvidos que aconteceu ali nos 60 primeiros dias da crise econômica provocada pela pandemia. Isso teve muito claro no impacto que teve na desvalorização do real, que foi a moeda que entre os países periféricos mais se desvalorizou no ano de 2020. Ela teve uma perda de mais ou menos 24% no seu preço em relação ao dólar nesse período. E essa imensa volatilidade da moeda, então, tem que ser administrada pelos países periféricos. Só que isso vai se configurando como uma verdadeira restrição externa e também limitação da capacidade econômica do Estado. Inclusive, sobre isso, vejam o vídeo passado sobre a OCDE, que eu vou deixar linkado aqui. 2 instrumentos de política são os principais adotados quase unanimemente por essas nações de caráter periférico para se defender da volatilidade das suas moedas, que ocupam uma posição periférica na hierarquia de moedas. O primeiro é o instrumento da elevação do patamar de juros básicos da economia, definido pelos seus respectivos bancos centrais, e 2, a acumulação de reservas internacionais. Os juros elevados, eles constituem um padrão, na verdade, das economias periféricas que utilizam a taxa de juros elevada como uma forma de atrair fluxos de capitais externos, principalmente financeiro, através do que a gente chama de diferencial de juros, entre essas economias periféricas e as economias centrais. Assim, a política monetária ela tem que se focar na manutenção de uma elevada e constante taxa real de juros positiva para compensar o risco de baixa liquidez da moeda e atingir as expectativas de prêmio do mercado financeiro internacional. A busca, por outro lado, além da taxa de juros, pela acumulação de superávit na balança de pagamentos, ou seja, a tendência a tentar exportar mais do que importa, também se tornou um objetivo primordial, uma obsessão para as economias periféricas, porque a obtenção desse excedente monetário permite ao país adquirir divisas, como o dólar, concretizando ali a acumulação de reservas internacionais.
Esse montante de dólar acumulado pelos países normalmente é investido em títulos da dívida estadunidense, né, que possibilita que o governo possa, ao dispor dessas reservas, ter atuação direta dos seus bancos centrais para dirimir crises cambiais e volatilidade da moeda. Portanto, é muito importante ter reservas cambiais, acúmulos de reservas internacionais, só que o problema, o paradoxo dessa situação estrutural é que a acumulação dessas reservas corresponde, na verdade, a uma saída líquida de capitais dos países periféricos em direção às economias desenvolvidas, e aí, em especial, os Estados Unidos, por ser o país emissor do dólar, né, a moeda quase mundial. Ou seja, existe aqui um elemento que é um grande volume de nações periféricas, olha que louco, que agora servem de credoras para a principal potência hegemônica mundial, que é os Estados Unidos. Então, os países mais pobres, né, em condições precárias, como é o Brasil, pagam e financiam os países ricos pelo simples fato deles serem sedes de companhias multinacionais, instituições financeiras, privadas, estatais ou internacionais, como FMI, Banco Mundial, e, portanto, né, essa troca de papéis, né, entre credor e devedor em termos internacionais não pode ser vista como uma fragilidade ou mesmo uma decadência americana. Pelo contrário, esses fluxos de capitais entrantes na economia estadunidense são indicativos justamente do enorme poderio financeiro dessa nação, né? A liquidez e a segurança dos ativos americanos, com os títulos da dívida americana servindo ali como uma forma de entesouramento e reserva monetária de outras nações, isso fortalece o dólar americano enquanto uma moeda mundial, assim como dá proeminência, né, ao seu setor financeiro frente a um sistema de outros países. O que isso então significa para o futuro recente do Brasil, né, depois de olhar aspectos mais problemáticos e estruturais? Quando a gente analisa a conjuntura com esse recente indicativo da possibilidade da elevação dos juros e retirada dos estímulos fiscais pelo Fed, isso significa que para o investidor institucional, né, composto ali pelos principais bancos e instituições financeiras internacionais, o aumento da taxa de juros americana é uma sinalização de que o ambiente de negócios nos Estados Unidos está mais atrativo do que o contexto brasileiro. Mesmo que os juros, né, definido pelo Banco Central aqui no país já tivesse bastante elevado e acima do que se remunera para os títulos pagos na dívida norte-americana, ainda assim esses investidores preferem o dólar porque lá nos Estados Unidos eles têm a maquininha impressora de dólar que dá muito mais conforto e segurança ao investidor financeiro do que na economia brasileira. Além, claro, de toda a superioridade econômica, industrial e também tecnológica dos Estados Unidos, que foi conseguida, parêntese, por um golpe na própria taxa de juros lá em 79, vejam a aula 3 do curso Maria da Conceição Tavares. Ou seja, essa indicação, né, que é esperado com o aumento da taxa de juros, indica que, na verdade, possivelmente mais capital vai sair do Brasil em direção aos Estados Unidos se a taxa básica de juros começar a subir por lá. Isso se deve, então, só repetindo, à elevação da rentabilidade do capital financeiro em solo norte-americano, que por ter um risco muito menor, na visão dos investidores, é preferível, né, aos investimentos do que esse mesmo capital no solo brasileiro. Então, a síntese desses elementos acima, desse caráter mais problematizador da globalização produtiva e financeira, essa mudança desses papéis de credor e devedor em termos internacionais, é que o Brasil, né, a partir dos anos 90, passa a ser muito receptor de fluxos internacionais de capital, ao mesmo tempo que isso, por um lado, é bom, por outro lado, fragiliza uma posição estrutural e a necessidade de obtenção de superávites fiscais recorrentes, superávites comerciais recorrentes, faz com que grande parte desse investimento que chega no Brasil se converta também em saídas líquidas para fortalecer a superioridade da economia brasileira. A síntese, para quem pode não ter entendido alguns elementos, mas o que representa, então, o Fed começar esse processo de elevação da taxa de juros norte-americana? Significa que isso vai reduzir o diferencial internacional de juros, portanto, mais capital vai sair do Brasil.
Como a taxa de câmbio é uma relação entre a quantidade de dólar e real, isso significa que isso vai pressionar ainda mais o preço do dólar, portanto vai ficar mais caro em relação ao real, portanto isso vai pressionar a nossa inflação, que é uma inflação basicamente de custos, e se a nossa inflação fica mais elevada, o nosso Banco Central opta, equivocadamente na minha avaliação, por contornar esse elemento inflacionário com um aumento substancial da nossa taxa básica de juros. Acontece que, diferentemente dos Estados Unidos, que hoje vive uma situação de elevado crescimento econômico e pleno emprego, portanto, pode aumentar a sua taxa de juros sem comprometer o seu crescimento, quando o Brasil, para se precaver ou para dirimir os danos do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, aumenta a taxa de juros dentro da economia brasileira, ele coloca a economia ainda mais numa posição recessiva, e quando a economia está em recessão, sem crescimento, ela aprofunda o problema do desemprego, e quando o desemprego está elevado, se contrai ainda mais a renda na sociedade brasileira. Portanto, dá para dizer que essa posição e essa política macroeconômica ela vai aprofundando, né, a nossa inserção financeira subordinada, e nesse cenário continuar apostando, né, de forma ainda mais intensa nestes instrumentos que a gente já conhece, como elevação da taxa de juros, como uma forma de solucionar esse problema, vai ainda mais intensificar as desigualdades em termos internacionais e, mais uma vez, isso referendo o poder da economia norte-americana e do imperialismo norte-americano de ditar as regras do jogo econômico, submetendo a economia brasileira, através dos seus interventores, a um processo de continuidade de uma recessão econômica que prejudica cada vez mais o povo brasileiro. É isso, espero que tenham gostado. Tchau!